Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estão felizes com Jesus? Com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele é? Nós nos reunimos aqui no único intuito, no único propósito de adorar ao nome de Jesus. As nossas expectativas não estão em homens, a nossa expectativa está naquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa expectativa está no Deus que se fez carne, que se fez homem e nos deu o dom da vida. Jesus, o nosso Rei, Jesus, o nosso Senhor, Jesus, o nosso Salvador, o sentido da nossa vida. E é por isso que nós nos reunimos aqui nesta noite de hoje para celebrar ao nome de Jesus, este nome que tem todo o poder. Quando nós vínhamos para a cidade de Cláudio, estávamos a cerca de 40 quilômetros de chegar até aqui, e quando estávamos na rodovia, veio um carro no sentido contrário, e esse carro, ele foi se desviar de outro carro. Não vimos ao certo como isso aconteceu, mas foi muito rápido. E este carro, ele veio capotando. Ele começou a capotar de tal maneira que o nosso carro vinha na pista, ele veio na pista contrária capotando e quicando, de tal forma que eu e a Marília vimos como que um filme, aqueles filmes que a gente assiste na televisão. E eu falei, meu Deus. E tudo o que veio ao nosso coração naquele momento foi dizer: Jesus, Jesus. Foi como se um anjo desse um tapa naquele carro. Ele passou a menos de meio metro de nós, ele ia bater em cheio. E nós paramos o carro ali adiante, entendemos o livramento que Deus deu. E a gente eu fui desesperado até o carro. Pensei, meu Deus, eu preciso ver como estão as pessoas ali para fazer o apelo, orar por elas, vai que elas estão morrendo. E quando a gente foi ali naquele carro, o carro virado de cabeça para baixo, o homem saiu e ele não teve um arranhão. A mulher saiu praticamente ilesa, foi imobilizada por questões de segurança, mas ali nós compreendemos a grandiosidade do propósito de estarmos aqui juntos, e também compreendemos uma vez mais o poder do nome de Jesus Cristo. O poder do nome de Jesus Cristo. Então, este nome é sobre todos os nomes. O pastor já nos apresentou, é uma alegria estarmos juntos. Quem esteve conosco no workshop? Quem esteve? Glória a Deus, glória a Deus. Quem esteve hoje de manhã aqui? Glória a Jesus. E quem não esteve, quem não ouviu o que Deus fez e tem feito sobre nós? Amém, amém. Que Deus abençoe pastor Tiago, pastora Norberta. Que Deus abençoe também a pastora mãe do pastor Tiago e a todos os irmãos desta igreja abençoada. Que Deus abençoe a Marília, minha esposa, que eu amo, mulher de Deus, ungida, mulher preciosa de Deus. Como é bom ser casado com alguém cheio do Espírito Santo. Cadê os casados aqui? Quero profetizar que Deus vai encher o teu cônjuge do Espírito Santo dele. Eu quero profetizar que Deus vai encher o teu esposo, a tua esposa, a tua família, a tua casa do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o segredo de um lar feliz, de um lar abençoado? O segredo de um lar abençoado é quando nós amamos mais a Deus do que a nossa esposa ou o nosso esposo. Porque quando amamos mais a Deus, o amor pelo cônjuge se torna algo natural, acontece. Então, quando amamos, o segredo da vida é amar a Deus de todo o coração. Esse é o segredo da vida. Quando nós amamos a Ele, quando nós amamos a Ele de todo o nosso coração, a gente vai viver o que nunca sonhamos, o que nunca pedimos, o que nunca imaginamos.
Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus já tem colocado ao nosso coração. Nós estamos num seminário, num congresso, num aniversário da igreja, cujo tema é Joel, rasgando o coração e não as vestes. E nós nesta noite de hoje, uma vez mais, queremos rasgar o nosso coração diante dos céus. Hebreus Glória a Jesus. Hebreus capítulo 11, quem encontrou cante: Espírito Santo, eu te amo. Diz assim o texto: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Diga comigo, testemunho. Então sem fé eu não tenho testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto ainda fala. Você já viu morto falando? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pai, nos rendemos à Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala conosco, manifesta a Tua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos falado muito a respeito de fé, porque a fé, ela é ativada através de uma confiança. Nós temos dito que a palavra fé, ela quer dizer confiar no saber, na verdade, na veracidade de alguém. O texto que ora nós lemos, ele vem nos mostrar uma galeria conhecida como a galeria dos heróis da fé. Homens que chamaram a atenção do próprio Deus, a partir do seu acreditar em Deus e do seu viver de acordo com aquilo que Deus lhe havia dito. A verdade é que esta lista tem aqui seletos nomes, homens que venceram guerras através de acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, homens que conquistaram reinos, marcharam ao redor de muralhas e muralhas caíram, porque eles seguiram minuciosamente as instruções de Deus. O Senhor, Ele nos dá uma planta da vida. O Senhor, Ele nos dá instruções, Ele nos dá direções, Ele nos dá um destino. E quando nós seguimos a essa instrução de Deus, nós saímos de uma esfera natural e adentramos em lugares sobrenaturais.
Nós entramos em um lugar de dependência de Deus extrema e passamos a viver aquilo que, humanamente falando, jamais viveríamos. A Bíblia diz a respeito desses homens, e neste mesmo capítulo vem citar um homem chamado Enoque, e este Enoque me chama bastante a atenção, porque Enoque de fato foi um homem que rasgou o coração diante de Deus. A Bíblia diz que este homem andou com Deus, e existe um texto que fala que Enoque já não era. Ele chegou a um ponto de renúncia, de esvaziar-se de si mesmo, em que tudo o que mais importava para Enoque era estar em Deus. À medida que esse esvaziar de Enoque de si mesmo o fez parecer com Deus, e este texto vai dizer que o próprio Deus o translada para si, e este homem não vê a morte. Logo, eu chego a uma compreensão de que quando eu me aproximo de Deus, e este Deus que é a própria vida, eu tenho uma revelação da vida, e a morte ela perde o poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é ar, e o dom gratuito de Deus é ar, e a vida em abundância. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho uma revelação da vida, e eu não temo mais a morte. E ainda que a morte, ela mostre a sua carranca, ela mostre a sua careta, a sua face, como este teatro aqui hoje, o autor da vida estende as suas mãos, e ele nos translada, ele nos tira de um território, e nos leva a outro território. Transladar quer dizer tirar de um lugar para o outro, mas escute uma coisa. Nós ficamos impressionados de Deus tomar Enoque para si, mas tudo que acontece no mundo físico, materialmente, primeiro é gerado na eternidade. E este gerar aconteceu primeiramente dentro do coração de Enoque. Enoque foi tomado para o céu, porque o seu coração já estava no céu, o seu coração já estava em Deus. E logo eu compreendo que nós estamos aqui nos reunindo nesses dias com o propósito de rasgar o coração diante de Deus, e não as vestes, não uma aparência de santidade, não uma repetição de atitudes que nos colocam em um lugar de conforto, de segurança, não. Mas nós estamos aqui para nos esvaziarmos de nós mesmos e transicionarmos o nosso coração para o céu, transicionarmos o nosso coração para Deus, à medida que Deus vai nos tirar de um território e nos levar para outros territórios. E neste território, a nossa fé é ativada, a fé sem a qual ninguém agrada a Deus. Escute uma coisa: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, existe uma recompensa para aqueles que negam a si mesmos, tomam a sua cruz e se aproximam de Jesus. O aproximar-se de Jesus não é em vão. O aproximar-se de Jesus é o propósito na nossa vida. Então escute uma coisa: eu e você, nós nascemos para nos aproximar de Jesus. Você se pergunta: por que eu nasci? Leandro, você nasceu para se aproximar daquele que te fez. Ele te fez da eternidade, soprou o fôlego da vida dentro de você. Você é um corpo que tem uma alma, um entendimento, mas também tem um espírito, e o anseio do seu espírito é se conectar com Deus. O anseio do seu espírito é estar em Deus, e à medida que você entra no propósito da sua vida, o próprio Deus testifica ao seu respeito. Ele diz sim, Ele está vivendo o propósito pelo qual eu
o estabeleci. Só que às vezes nós demoramos a entender esse propósito na nossa vida, e às vezes nós vamos passar por processos em que o nosso chão é tirado, em que a nossa segurança é tirada, para que nós então possamos nos aproximar de Deus. E muitos de nós, todos aqui, não somente eu, mas tem uma história da sua conversão, umas mais difíceis, outras mais leves. Entretanto, todos nós, os que já se converteram e os que ainda estão no processo de conversão, foram atraídos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus atraiu o seu espírito a partir da palavra dele, a partir da sua natureza, que é a natureza de Deus, e ele te atraiu, e este atrair em Deus nos levou a entregar a nossa vida a Jesus. E a maneira que eu fui atraído foi porque antes de eu o conhecer, existia, como existe em todos que ainda não entregaram a sua vida a Ele, um vazio cujo ninguém poderia preencher este vazio. Um vazio que nada poderia preencher. Escute uma coisa: Entretenimento não preenche o vazio que somente Deus pode ocupar nas nossas vidas. Dinheiro não preenche o vazio que somente Deus pode ocupar nas nossas vidas. Beleza, juventude, amizades, nada preenche o vazio que somente Jesus pode preencher nas nossas vidas. E eu cresci uma criança que me sentia vazio. E este vazio, à medida do tempo, foi aumentando na minha vida, ao ponto de, ainda muito novo, sofrer muito de ansiedade e de depressão, ao ponto que eu tinha uma hiperatividade, que não tinha um sentido para aplicar essa hiperatividade, porque hoje eu continuo sendo hiperativo, mas fazendo coisas para Deus, usando essa energia voltada para as coisas de Deus. Mas quando isso não era canalizado, eu tentava me suprir de várias maneiras, e assim eu comecei a usar drogas muito novo. Eu sempre tenho dito, nós tínhamos uma família abençoada. Sou filho caçula de 3 irmãos, e nossos pais, na simplicidade, faziam de tudo para nos criar bem. Minha mãe era professora primária, me alfabetizou. Meu pai, naquela época, era um garimpeiro e lutava, trabalhador, para nos criar bem. Nós fomos crescendo, e as brigas em casa eram muito constantes. Um ambiente que oscilava entre paz e guerra. Mas a verdade é que éramos ignorantes, não conhecíamos a palavra de Deus. E eu logo entrei nas drogas, tentando suprir alguns vazios que existiam dentro de mim, algumas perguntas na minha mente que eu não compreendia, querendo anestesiar a minha alma, trazer um alívio para o meu ser. E a verdade é que isso foi tomando proporções à medida que, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, os meus pais se separaram, e eu mergulhei de cabeça no mundo das drogas. Entrei em um abismo profundo, eu não conseguia sair dele. Tentei levar uma vida cotidiana, cheguei até mesmo a passar no vestibular, tentei levar uma vida, mas aquela situação dentro de mim não me permitia terminar nada que eu começava. E com a separação dos meus pais, a coisa ficou mais feia, e cada irmão tomou seu rumo, e eu fui morar de favor na casa de um amigo, num quartinho, num colchão. Era o que eu tinha, era aquele colchãozinho emprestado. Na verdade não tinha nenhum colchão, porque era emprestado.
E naquele tempo, meus irmãos, uma depressão muito forte me tomou. Eu não sabia ao certo onde meu pai estava morando, mas um dia alguém bateu na porta daquele lugar que eu estava. E quando eu saí, este alguém era meu pai. Só que o meu pai estava diferente, muito diferente. Daquele homem que ficou triste, separado da família. Daquele homem estava cansado. E quando eu o revi, o seu semblante estava carregado de vida. O seu semblante, ele estava totalmente diferente. Eu perguntei para ele: pai, o que aconteceu com o senhor? E ele me disse: Leandro, eu ouvi a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Uma criança de 8 anos falou de Jesus para mim, e eu entreguei a minha vida para Jesus. E existe alguém, esse alguém é o Espírito Santo, ele me encheu, eu entreguei a minha vida para ele. E ele disse para mim: Leandro, entrega também a sua vida para ele, vamos recomeçar a nossa vida. Eu naquele momento vi uma esperança e fui morar junto com meu pai. Só que eu continuava viciado, e as coisas iam de mal a pior. E ele pelejava em oração a favor da minha vida. Ele sempre estava nas igrejas, levando fotos, subindo monte, com Bíblia aberta. Como eu dei trabalho para meu pai. Como eu dei trabalho para meu pai. Mas ele não desistiu da minha vida. Ele não desistiu de mim. Ele continuou insistindo na oração. E um dia, eu, cansado daqueles sentimentos, daquele vazio, daquelas situações, às vezes ia na igreja de vez em quando, mas depois voltava para o pecado de novo. Era como aquelas correntes que estavam aqui, aqueles demônios aqueles irmãos que ilustraram aqui a forma com que o demônio atua contra a vida da pessoa. E eu sempre voltava para aquele lamaçal e ia, mas ainda não tinha tido um encontro profundo com Deus, ainda não tinha rasgado o coração para Deus, ainda não tinha sido gerado em mim uma fé o suficiente de entregar tudo para Ele. E então, meus irmãos, um dia eu cheguei de uma balada na madrugada, cabeça cheia de droga, muito deprimido, e eu não vi futuro para mim. Eu não vi sentido para a minha vida. E eu falei: eu vou tirar minha própria vida. Vozes falavam no meu ouvido. Vozes falavam no meu ouvido: não tem porquê você estar vivo. A tua vida não serve para nada. Você é um derrotado, você é um perdedor. Não tem porquê, você só faz peso na terra, só dá trabalho para as pessoas. Sabe, irmãos, é isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você: roubar a nossa fé, tirar os sonhos que Deus sonhou para nós, nos tirar do propósito, antes mesmo da gente entrar no propósito. Mas o projeto eterno de Deus é maior do que o pecado, do que o diabo, do que as estratégias de Satanás, do que as mentiras deste mundo. Porque este mundo diz que nós não prestamos, este mundo diz que a nossa vida não tem sentido, este mundo diz que a tua família não tem por que continuar junta. Este mundo, ele diz que se o casamento não estiver muito bem, separe e arruma outro. Mas não é assim que o meu Jesus olha para as pessoas. O meu Jesus, ele enxerga o nosso futuro. O meu Jesus não olha para nós como nós estamos, mas ele olha para nós como nós nos tornaremos. Talvez as pessoas olhavam para mim e viam um drogado, derrotado, fracassado. Talvez o diabo olhava para mim e via alguém sem solução, mas Deus olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou dar o meu filho para morrer por ele. Eu coloquei uma cadeira na varanda de casa, amarrei uma corda na viga,
Subi naquela cadeira, passei a corda no pescoço e me enforquei. Deus é tão misericordioso que o arrependimento veio instantaneamente. Instantaneamente. Mas não dava mais tempo. Por isso que nós precisamos, como o pastor Tiãozinho falou aqui ontem, a gente precisa se atentar para as coisas enquanto há tempo, porque quando não houver mais tempo, aí não vai adiantar mais se arrepender. Porém, meus irmãos, eu me arrependi, mas a corda apertava no pescoço. Eu tinha um cachorro, o Touro, um pitbull, e ele saiu latindo pela casa. Fui aos fundos da casa, onde meu pai ficava no quarto, e ele latia, arranhava a porta, latia, arranhava a porta. Meu pai foi sair para ver o que tinha acontecido. E quando ele saiu pela casa e chegou na porta da entrada da casa, ele se deparou com o seu caçula, pendurado na corda, morto. Ele fala para mim que foi uma cena horrível. Eu não gosto nem de perguntá-lo, mas ele diz que eu estava duro. Meu pai cortou a corda do meu pescoço, porque é isso que o pai faz, ele tira a corda do nosso pescoço. É isso que o pai faz, ele tira a corda do nosso pescoço. Sabe? Ele deitou comigo no chão. Ele ligou para o SAMU ir me resgatar. Eles deram algumas instruções. Ele tirou meu batimento, eu não tinha batimento. E naquele momento ele se lembrou das promessas que Deus havia feito sobre a minha vida. Eu vim aqui, eu saí de Goiânia para vir aqui te lembrar de todas as palavras que Deus já liberou para você. Eu vim aqui te lembrar que existem palavras que não vieram de homens, mas vieram da eternidade, e elas não dependem de Deus para se cumprir, elas só dependem da resposta que você der para Deus. E ele deu uma resposta para a palavra que ele recebeu. E que resposta foi essa? Ele dobrou os seus joelhos em cima do meu corpo, e ele clamou a Deus. Ele tinha o hábito de andar com uma fotinha minha levando para as igrejas. Levou um dia essa foto para a igreja da Assembleia de Deus Missão, pastora Graciele, lá de Goiânia, minha amiga. E ela olhou para a foto, profeta de mão cheia, mulher de Deus. Ela olhou para a foto. Meu pai ora por ele é viciado, depressivo, isso, aquilo, problemático. Ela falou assim: eu vou orar pelos seus 2 outros filhos mais velhos, porque este aqui tem uma palavra de Deus sobre a vida dele. E a palavra de Deus sobre a vida dele é que ele será um pastor, um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Meu pai disse para ela: você não entende a forma que ele está. Não, ele não é um pastor, não é um pregador. Ela falou: você que não entende as coisas de Deus, ele é um pastor, ele pregará o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai ganhar almas para Jesus. Isto não tem a ver com o nosso merecimento, isso é graça, isso é favor imerecido, isso é Jesus, isso é o amor constrangedor de Jesus, isto é a bondade de Jesus. E quando ele me viu morto, ele orou comigo, ele orou sobre mim, ele declarou essa palavra. E a misericórdia de Deus me alcançou. Deus me tirou do lugar de morte e me trouxe para a vida novamente. Sabe, foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus precisa de uma pessoa que creia neste lugar. Eu sou o primeiro que crê neste lugar. Quem é o segundo? Ainda passei por um processo de libertação. Durou um tempo, mas um dia eu falei: eu não vou
usar droga. As pessoas falam que Jesus cura, que Jesus liberta. E se é verdade isso, eu vou viver isso. Eu já tinha falado isso centenas de vezes e tentado com as minhas próprias forças, mas dessa vez eu fui radical. Minha mãe, nessa época, me acolheu na casa dela. Eu fui para a casa da minha mãe. Eu me tranquei no quarto da casa da minha mãe. Eu já tinha dado 2 surtos psicóticos de tanta droga. Já tinha passado por 2 hospícios de tanta droga na cabeça. E eu fui para a casa da minha mãe. Entrei naquele quarto e eu disse para mim mesmo: eu só saio daqui, eu só saio daqui quando Deus me libertar de tudo isso. Eu só saio deste lugar quando Deus me libertar completamente. Ninguém entendeu nada, porque ninguém vai entender nada quando você se dispor a rasgar o seu coração para Deus. Alguns vão te ter como louco, outros vão te acusar, outros vão te apontar, outros vão te rejeitar, mas é este o caminho, é este o processo de alguém que toma uma decisão, de alguém que faz uma escolha. E naquele quarto eu tive experiências lindas com Deus. Deus realmente me arrancou. Eu lembro que eu me tranquei no quarto, ainda com um pouquinho de droga ainda na carteira. Mas à medida que os dias iam passando, eu ia no vaso e jogava um pedaço da droga no vaso e puxava a descarga. Jogava outro pedaço da droga. Não era viciado só em droga não, irmão, em remédio controlado também. E fui jogando droga fora, fui jogando maconha fora, cocaína fora, Rivotril fora. Fui jogando tudo, os dias foram se passando. Deus foi entrando naquele quarto. A glória dele foi inundando meu coração. A glória dele foi inundando a minha vida. A glória dele foi me enchendo. Sabe? Você precisa crer, você precisa tomar uma atitude radical para a situação mudar. Você precisa rasgar o seu coração. Então eu me apaixonei por ele. Como canto Vilas Boas, me apaixonei por um homem, filho do homem. Eu me apaixonei por ele. Porque como não se apaixonar? Alguém que devia tanto, alguém que não tinha sentido, e Deus dá um sentido. Como não se apaixonar? Como abandonar a este Deus? O tempo passou, e eu fui num retiro em que a Marília estava naquele retiro, já cheia do Espírito Santo. E eu fui naquele retiro, fui batizado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me encheu, me apaixonei mais ainda por ele. Falei: é isso que eu quero, é esse o sentido da vida. Como que escamas caíram dos olhos, eu enxerguei a vida com o olhar de Deus, com o olhar de Deus. Eu resolvi entrar de cabeça, entrar com tudo. Nunca me arrependi disso. Os anos se passaram, Deus começou a fazer coisas lindas. Com 1 ano de conversão, já estava pregando o Evangelho. A religião ficou doida, passei perseguição dentro de igreja, tomei chicotada aí. Mas a convicção só crescia aqui dentro, ao ponto de querer Ele, mais dele, mais dele, mais dele. Casei, a vida foi restaurada. O Senhor me deu uma igreja para eu cuidar. Nós fundamos uma igreja chamada Cadã, Comunidade Apostólica do Avivamento para as Nações. E hoje a Cadã está aqui, porque a Cadã não é um prédio, a Cadã é um coração. Não é uma placa e uma denominação, mas é um coração pegando fogo, apaixonado por Deus. É um coração pegando fogo, apaixonado por Deus. E então, nós vivíamos o melhor momento da nossa vida ministerial. A igreja crescendo, rompendo, os irmãos sendo abençoados. Eu pregando o Evangelho em vários lugares. Fui ministrar no Maranhão, numa cruzada de milagres. E Deus operou milagres, mas a partir daquele momento, quem precisaria de um milagre era eu. Passei mal naquele estado, voltei às pressas para Goiânia. Comecei a defecar sangue
saía pedaço de carne podre de dentro de mim. Minha barriga começou a inchar. E no caminho de volta eu falei para Marília: Marília, eu tenho a impressão de que a morte me atravessou. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou morrendo. Fui internado e 7 dias depois da internação, dia 1º de novembro de 2018, o dia do aniversário da Marília, eu recebo um diagnóstico de que estava com um câncer de intestino. Eu sempre falo isso porque alimenta a nossa fé. Quando nós precisamos acreditar em Deus e não olhar para as circunstâncias. Quando o médico falou: você está com câncer, você está com tumor, ele usou essa palavra. Eu falei: que bom, doutor, que é benigno. Ele falou: não, não é benigno, é maligno. Eu disse: bom que descobriu no começo. Ele falou: não, não descobriu no começo, está avançado, tem meio quilo, numa contagem de 1 a 4, ele é estágio 4. Foi estudar, era um linfoma que atacava a medula óssea. A partir dali passei por uma cirurgia. Alguns médicos discordaram, alguns diziam que era melhor ter feito a químio antes e não operado, porque era muito invasivo. Mas outros disseram que tinha que ter operado, mas Deus permitiu que eu fosse operado. E aquela cirurgia trouxe muitas complicações, porque eu perdi parte do meu intestino, foi colocada a bolsa. Eu precisava começar as químios para tratar do linfoma na coluna, na medula, porque ele atacava todo o sistema do corpo. Então não adiantava tirar somente o tumor, afinal de contas ele atacava o sistema. Só que por causa da cirurgia eu fiquei tão debilitado, que eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais beber. Teve um mês que eu fiquei quase um mês sem beber nada, irmãos. Você pensa num deserto. Você pensa num deserto que eu passei. Quase um mês sem ter o prazer de pôr um gole de água na boca. A barriga, ela começou a inchar, porque não saía na colostomia, precisava sair por algum lugar. O nosso intestino, ele produz litros de líquido por dia, e esses líquidos não tinham por onde sair. E a barriga inchava e eu comecei a vomitar fezes pela boca. Eu tomava morfina de dia e de noite. Foi 1 ano e meio, o processo completo foram 2 anos, mas de sofrimento foi 1 ano e meio. Depois de muito custo para começar a fazer as químios, eu comecei a fazer as químios e elas deram um bom resultado, mas toda vez que eu tomava elas, o intestino travava, eu ficava ruim e as coisas pioravam. E em abril de 2019 foi constatado que aquele câncer havia entrado em remissão, mas o meu intestino estava todo problemático, o meu sistema de imunidade estava todo problemático. Eu já estava sem veia no corpo por causa das químios, elas secam todas as veias. E eu sofri, irmãos, eu sofri muito. Sabe, sofrimento assim que não tem como falar, só que a minha fé foi provada e tudo que o diabo queria era que eu blasfemasse contra Deus. Era que eu dissesse: olha, eu te sirvo e o Senhor permite isso na minha vida, mas aqui dentro existia uma convicção de que tudo aquilo fazia parte de um propósito, tudo aquilo estava gerando algo aqui dentro, uma certeza aqui dentro, e é essa certeza que me trouxe aqui hoje para pregar esse evangelho, uma certeza de que as leves e momentâneas tribulações que passamos produzem em nós um peso eterno de glória. Quando passamos em Deus, quando passamos sendo fiéis a Deus, quando passamos permanecendo em Deus e acreditando nas suas promessas. Então, meus irmãos, nós ficamos felizes com esse resultado. E eu, carequinha ainda, continuava pregando, barrigona, bolsa, não parava de pregar o evangelho. Por algumas vezes nos cultos lá da nossa igreja, começava a pregar e saía um pedaço do intestino da colostomia. Eu deitava e terminava de pregar deitado. Os meninos falavam: pastor, você é doido. Eu falava: irmão, eu prefiro morrer por ele.
entregar tudo para Ele. Ele é a minha fé, Ele é a minha esperança, Ele é meu tudo, sabe? Ele é meu tudo. Que sentido faz eu abandonar Ele? Que sentido faz eu parar? Que sentido faz eu desistir? Olha quem eu era, olha quem eu sou, olha o que Ele já fez. Você já parou para pensar o que Ele já fez na tua vida? Você já parou para pensar o que Ele já fez? Quanta bondade, quantos benefícios, quantas misericórdias, quanta compaixão sobre as vidas. E então, em junho voltou uma dor intensa no meu rosto. Começou uma dor intensa. Um dia eu fui batizar umas crianças, uns jovens, numa chácara. E quando eu cheguei naquela chácara tinha uma bola. Eu fui chutar a bola assim, caí. Olhei para minha perna, meu joelho estava comido, parte dele. O câncer veio tão agressivo que comeu parte da minha perna, espalhou no meu rosto, na região da minha cabeça. E o médico agora disse para mim: Leandro, você vai fazer as químios não mais de 7 horas cada uma, mais de 7 dias seguidos. Ela é muito agressiva, essa químio, e você vai fazer um transplante de medula ao final dela. E eu sabia que se eu fizesse ela, o corpo não aguentava mais. Eu sabia disso. Eu quero que os irmãos passem, já estão passando. Eu sabia que esse era o começo da nossa igreja. Eu sabia que se eu fizesse as químios, o meu corpo talvez não aguentaria, mas eu precisava fazer. Então não tinha outro jeito. Ou fazia ou morria. Ou morria de químio ou morria de câncer. Só que eu não tinha uma palavra de morte, eu tinha uma palavra de vida. Uma palavra de vida. E Deus levantou uma profeta dentre a igreja. Se levantou em oração, minha esposa se levantou em oração, esta igreja se levantou em oração. E Deus trouxe uma irmã de Santa Catarina para Goiânia para me acompanhar no quarto. Ela nem sabia que ela estava indo lá para isso. Mas um dia ela foi naquele quarto de hospital e disse que o Senhor, o anjo do Senhor, me visitaria naquela noite. Os irmãos fizeram vigílias na porta do hospital. A igreja orou intensamente, acreditou intensamente naquele milagre. E ela disse: Leandro, ainda hoje o anjo do Senhor, ele vai entrar neste quarto do hospital e vai concluir a cura sobre a tua vida. E ela disse: concluir porque você já está curado. Agora, irmão, se pergunta como falar para uma pessoa que ela já está curada, se ela está pesando 40 quilos, careca, com a barriga deformada e usando colostomia. Olha o estado que eu estava quando ela disse que eu estava curado. Ela disse que eu estava curado quando eu estava assim. Ela disse que eu estava curado nesse momento. Sabe, Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. É por isso que nós precisamos andar pela fé. É por isso que nós precisamos acreditar em Deus. Senão não faz sentido ir para a igreja. Senão não faz sentido nos reunirmos. Se nós não acreditarmos neste Deus que nos aproximamos. E então, meus irmãos, eu fui transferido para o quarto do hospital, da UTI para o quarto, naquela noite, porque a UTI precisou ser desocupada e eu fui escolhido para desocupar, para que a minha família pudesse estar comigo, porque o médico já tinha dito: estamos de mãos e pés atadas. Essa primeira química que eu fiz, o corpo entrou em colapso, a imunidade zerou e eu fiquei em um lugar em que somente Deus poderia me tirar daquele lugar. Eu tenho pregado sobre fé. A fé que na sua origem hebraica, emuná, quer dizer agarrar-se. Agarrar-se a algo como se isso fosse o seu último recurso. Agarrar-se a Deus como seu único e total recurso. Escute, querido.
Na mesma noite que ela liberou a palavra sobre a minha vida, o anjo do Senhor, o Senhor entrou naquele quarto de hospital. Eu percebi quando a espada de Deus entrou na minha barriga. Eu senti essa espada atravessando a minha barriga, tocando a minha medula óssea. E naquele momento eu entendi, quando a Bíblia diz que a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá o que lhe apraz. Eu entendi naquele momento que Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é cortante, a palavra de Deus ela discerne, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Se eu passar pelo vale, Qual foi a palavra que você recebeu de Deus? marcharei com força. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua vida? Pois eu sei que Se não liberou, se você nunca recebeu uma palavra, levanta as tuas mãos, porque eu vou liberar uma palavra sobre você, uma palavra dos céus, que pessoas serão conduzidas, levadas a viver o seu propósito de vida, a viver o que foram chamadas para viver. Chega de viver uma vida vazia, chega de viver uma vida superficial, chega de viver uma vida de aparência. É momento de nos entregarmos completamente a Ele. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Escute, meu irmão. descanso. A partir daquele momento eu comecei a melhorar e os dias foram se passando e a minha imunidade foi voltando ao normal. Até que chegou ao ponto que 14 dias depois dessa última internação, em setembro de 2019, eu recebi alta do hospital e o médico falou: Leandro, você pode voltar para casa para se recuperar e voltar a fazer as químios. Porque afinal de contas, pro médico, o câncer ainda estava no meu rosto. Pro médico, o câncer ainda estava na minha medula e ainda estava espalhado pelo meu corpo. Só que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Eu cheguei em um momento em que eu falei para o Senhor: Senhor, bem eu sei que Tu tudo podes e nenhum dos Teus propósitos podem ser impedidos. Eu sei que naquela noite quem me tocou foi o Senhor. Eu sei que o Senhor fez na minha vida. E eu não quero ter uma fé irresponsável. Não quero ter uma fé que deixa de utilizar os recursos científicos que Deus também nos deixou. Mas eu cheguei a um momento que, como eu te disse, eu não podia continuar naquele processo, porque o meu corpo não suportava mais. E até o meu médico sabia disso. E eu falei para ele da minha decisão. Chamei a minha família e falei da minha decisão para minha família. Minha decisão de acreditar no que Deus tinha feito. E depois de muito insistir com o doutor para ele repetir os exames, ele repetiu os exames e o exame está aqui. O exame está aqui. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Te agradecemos, Espírito Santo. Sabe, Deus veio como um furacão ontem, hoje de manhã, e hoje eu vejo que Ele está vindo como uma brisa. Ele está vindo gerando algo assim dentro de nós, sabe? Uma convicção. Porque nós estamos saindo, pastor, de um lugar
de alma e entrando no lugar de espírito, um lugar de convicção, um lugar de certeza. E a certeza, ela às vezes vai ser gerada na quietude. Deus, Ele está movendo. Eu tô percebendo no meu espírito que Deus está gerando algo aí dentro de você, algo que vai te conduzir a outros territórios em Deus, algo que não vai te fazer se mover mais porque as coisas vão bem ou porque tudo está do jeito que você esperava estar, mas algo que vai te mover por uma certeza de que Deus não mente. Está aí o exame. Aqui o câncer espalhado na minha perna. Volta um pouco e dá um pause, por favor. Ali. Aqui o câncer espalhado na minha perna e lá na minha cabeça, no rosto, essas manchas pretas. E aqui o mesmo exame feito depois da visitação de Deus naquele quarto de hospital. O mesmo exame feito depois. O médico pegou o exame na mão, olhou para o exame, olhou para Marília, olhou para mim, olhou para cima, coçou a cabeça, como alguém que não estava entendendo nada. Sabe por quê? Porque a fé é loucura para quem não acredita, porque a Bíblia é loucura para quem não acredita. Sabe, é loucura para quem não acredita. É loucura para quem não acredita. Ele olhou como que alguém que não entendeu. Ele disse para mim, eu falei, o que está escrito aí, doutor? E ele leu aquilo ali, ó. Passa um pouquinho para frente. Ah, Deus, eu te amo. Eu te amo. Esse é o que deu? Não, esse é o que não deu. Impressão diagnóstica, sem evidências de lesões hipermetabólicas, ou seja, sem câncer, sem tumor, sem nada maligno, porque Jesus é a vida. Eu fui curado, irmãos, eu fui curado. Eu comecei a melhorar, meu cabelinho começou a crescer, a sobrancelha começou a crescer. E eu estava conversando com as irmãs hoje e contando para elas, teve um dia e que depois do resultado do exame de curado, mesmo eu com a barriga grande ainda, com a colostomia, eu tive um sonho. E este sonho foi que eu e meu médico, e um anjo forte desceu como que um raio dos céus. E esse anjo olhou para mim e disse, o médico caiu prostrado, eu falei assim, fala que o teu servo ouve. E ele disse assim, trago novas do Senhor para ti. E o Senhor, Ele te entrega a cura. Ele pegou a mão cheia de fogo e Ele colocou a mão assim na minha barriga. Eu olhei assim para minha barriga, senti uma coisa assim muito boa, aquele fogo. E eu falei, estou curado, só que a barriga continuou do mesmo jeito. Sabe o que é a fé? E eu comecei a andar de um lado para o outro assim, falar, mas o Senhor me curou, mas o Senhor me curou, o Senhor me curou, eu estou curado, exercitando a fé, e eu olhei e a barriga começou a murchar, até o ponto que ela ficou normal, como está hoje. E quando eu acordei, a barriga continuava deformada e a colostomia aberta. Mas alguns meses depois, eu fui operado. Era para ser 2 cirurgias, reconstruir o intestino, tirar a bolsa e depois colocar a tela, porque não poderia colocar a tela por causa do risco de infecção, porque quando mexe no intestino tem um risco muito grande de infecção. Então era uma cirurgia de cada vez, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o meu doutor Vinícius Amaral, homem de Deus abençoado, ele fez as 2 cirurgias de uma vez. Ele reconstruiu o meu intestino. Deus usou a vida dele. Ele reconstruiu o intestino, colocou a tela. E quando eu saí do pós-operatório, no pós-operatório eu sonhei que Jesus estava lá me operando junto com ele. Eu sonhei que Jesus estava lá me operando. Tem uma foto aí da barrigona que era eu entrando na cirurgia. E depois do pós-operatório, eu passei aqueles dias ali
reaprendendo a não usar o vaso mais ajoelhado como eu usei durante quase 2 anos. Eu usei o vaso ajoelhado quase 2 anos. E quando eu olhei minha barriga normal, eu me lembrei daquele sonho que eu tinha tido do anjo tocando na minha barriga. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você está num processo. E às vezes você não vai entender esse processo, mas no final do processo você vai entender e você vai glorificar ao nome do Senhor. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, e Deus tem curado pessoas, e nós cremos de todo o coração que do seu Espírito Ele derramará sobre toda a carne. E hoje nós estamos aqui rasgando as nossas vestes e não o nosso coração. Quando eu recebi o convite para ministrar nessa igreja, eu confesso que eu pensei comigo, eu falei, não sou capacitado. Quando o pastor falou de workshop, eu nunca tinha ministrado um workshop na minha vida. Eu estou rasgando meu coração para vocês, mas o Senhor nos deu graça, e até aqui nos ajudou o Senhor. Se coloque sobre os pés em nome de Jesus. Olha para cá. Olha para cá. Eu já vi Deus batizando multidões com o Espírito Santo, e aquela nuvem de glória, e ao final, aquela explosão toda, aquele negócio todo, e ao final olhava e não existiam milagres aparentes, manifestos. Mas já teve vezes em que Deus veio numa calmaria como essa que está aqui hoje, uma calmaria, e de repente o Espírito Santo dele, de repente Jesus começou a tocar em pessoas e operar nessas pessoas. Eu tenho uma convicção no meu espírito aqui hoje, eu tenho uma convicção, pastor Tiago, no meu espírito aqui hoje, que existe uma atmosfera de milagre nesse lugar. E isso não vem de sentimentos, isso vem de convicções. Eu creio que Deus, Ele nos presenteia neste último dia em que nós nos reunimos comemorando o aniversário da igreja. Ele nos presenteia, tocando corações, tocando vidas e operando milagres. Virtude dos céus é liberada sobre nós. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que tem caminhado em Deus, você que tem buscado algo a mais de Deus, o maior milagre é a vida, o maior milagre é a conversão. Mas sim, Deus continua operando, sim, Deus continua fazendo, Deus continua sendo e sempre será. Ele sempre será. Eu quero orar com você nesta noite de hoje. Oh Espírito Santo, Pai, nos unimos neste lugar, Pai, como homens e mulheres que já são um milagre. Todos nós aqui já somos um milagre, porque como fomos concebidos no meio de milhares e milhares de espermatozoides, nós conseguimos ser concebidos pela Tua bondade. Nós fomos gerados em um ventre e viemos à vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós chegamos até aqui no dia de hoje, às vezes mesmo diante de muita dificuldade, muitos problemas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe, e tudo que nós queremos é Te agradecer. Tudo que nós queremos é Te louvar. Tudo que nós queremos
nesta noite de hoje é te agradecer, porque Tu és o autor da vida, te agradecer, porque Tu és a própria vida, te agradecer, porque nunca foi sobre nós, mas sobre a Tua glória. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos dizer, Senhor Jesus, que acreditamos em Ti. Restaura a fé do Teu povo, restaura a fé da Tua igreja. Nós precisamos voltar a acreditar com aquela fé inocente, genuína, sim, com entendimento, mas uma fé genuína, uma fé que crê que Deus ainda ressuscita mortos, que crê que Deus ainda batiza pessoas com seu Espírito Santo, que crê que Deus ainda restaura vidas, restaura corações. Nós não queremos mais viver um evangelho de aparências, nós não queremos mais viver na superficialidade. O Senhor me trouxe aqui para dizer que é possível, para dizer que é possível, é possível, é possível, é possível, é possível. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Jesus, nós te convidamos, Jesus. Exercite a tua fé, ore com fé neste momento agora. Ore com fé neste momento agora. Ore com fé, declarando palavras de vida sobre a tua casa, palavras de conversão, palavras de cura, palavras de vida, de vida. Rasgue o teu coração. Pastor Gustavo já pregou aqui sobre rasgar o coração. Pastor Tiãozinho já falou aqui sobre conversão, onde uma multidão entregou a vida para Jesus. Hoje nós estamos falando sobre a fé, hoje nós estamos falando sobre rasgar o coração. E agora eu entendo que não se trata mais do pregador falando palavras para você, porque você já recebeu a palavra. Agora é contigo e com Deus. Use esta palavra que você recebeu. Traga o sobrenatural, traga o sobrenatural. Agora é contigo, vai. Fale com Ele, fale com Ele. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, Deus está sarando pessoas da incredulidade. Deus está sarando pessoas da religiosidade. Deus está sarando pessoas da mornidão. Não é tempo mais de ser morno, mas quente em Deus, crente em Deus, firme em Deus, cheio de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de vida. Aquece o nosso coração. Rasgue o céu, rasgue o céu. Se
você quiser dobrar o teu joelho, se você quiser levantar as tuas mãos, se você quiser gritar para Ele, se você quiser se expressar para Ele, fala com Ele agora, fala com Ele agora. Mais uma vez, Jesus, toma o nosso coração, toma o nosso coração diante do teu altar, diante do teu altar, nos ofertamos, Jesus, nos ofertamos, só a Ti, só a Ti, só a Ti. O meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. São chegados dias. São chegados dias em que precisamos crer de todo o coração, em que precisamos confiar de todo o coração. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, E ficará de pé. É somente a igreja que crê, é somente a igreja que está disposta a morrer, é somente a igreja que vai permanecer, é somente a igreja que crê, é somente a igreja que crê. Eu creio, eu creio, eu creio. Maranata, ora vem sobre nós. Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Pai, Tu conheces todas as coisas, Pai. Tu conheces todas as coisas, Pai. Tu conhece a real necessidade de cada um neste lugar. Tu sabe exatamente aonde entrar, aonde atuar, aonde operar, aonde fazer, Jesus. Pai, que nesta noite de hoje a Tua manifestação seja gerada dentro de cada um de nós, que nós não venhamos a sair deste lugar com a nossa fé abalada, mas alimentada na certeza de que Tu és vivo, na certeza de que Tu és vivo. Oh, 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 Espírito Santo, aleluia. Leão da tribo de Judá. Você que precisa de uma cura, coloque a mão sobre o lugar em que está enfermo. Ou você que precisa da libertação de alguém na tua casa, põe a mão sobre a tua cabeça representando esta pessoa. Pai, como meu pai apresentou a minha foto nas igrejas e declarou, Senhor, e foi declarado para ele palavras sobre a minha vida. Desde já eu quero declarar palavras de conversão, a qual esta alma está intercedendo, Senhor. Meu Deus, que as mentes sejam tomadas por Ti, que o Teu Espírito convença do que nós não podemos convencer, Senhor. Que haja quebrantamento. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram: pastor, eu sirvo a Deus, mas meu marido não serve. Quantas pessoas chegaram em mim neste lugar dizendo: pastor, eu sirvo a Deus, mas meu filho não serve. E nesta noite eu quero declarar conversão de almas. Eu quero declarar conversão de almas. Não há coração duro que existirá ao
diz que corações de pedra serão transformados, trocados em coração de carne. Deus colocará corações novos. Você vai chegar na tua casa tão inundado do Espírito Santo que as pessoas vão querer servir o Deus que você serve. Deus. Sabe, Pastor Tiago, nós estamos em guerra nesse momento. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Você está achando que aquele teatro aqui foi à toa? Você está achando que é à toa? Você está em guerra neste momento. Mas eu quero te dizer uma coisa: o príncipe da paz está com você e ele vence a guerra. Declare a libertação da tua casa. Declare cadeias quebrando. Declare cadeias quebrando. Declare cadeias quebrando. Declare cadeias quebrando. Nós declaramos. Sai da frente, diabo. Sai da frente, Satanás. Sai da frente. A igreja se levanta em oração. A igreja se levanta em oração. A igreja se levanta em oração. Nós entramos em guerra pela cidade de Cláudio. Pastor, vem aqui. No nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, Pastora, cadeias quebrar. Há poder no Escute, nome de nós estamos Jesus. em guerra. Pastora, vem aqui. Nós estamos representando a cidade de Cláudio. Não parem de adorar, não parem de adorar. Não parem de adorar. Já tem gente marchando aqui porque entendeu que está numa guerra. Nós estamos aqui representando homens e mulheres desta cidade. Nós estamos nos colocando na brecha, pastora, nos colocando na posição de intercessores. Está havendo um mover nas regiões celestiais deste lugar. Principados estão caindo hoje. Principados estão caindo hoje, pastor. Foi por isso aquela corrente, aquele teatro. Foi por isso. Principados estão caindo nessa noite hoje. Mas não vão cair somente por causa da oração de um ou de dois, mas é o corpo todo reunido. É o corpo todo reunido. É o corpo todo reunido. E nós nos levantamos em oração. Nós revestimos do capacete, da couraça, da espada, do escudo, das botas, do cinturão. Nós declaramos: em nome de Jesus, Satanás, saia dessa cidade. Espírito do suicídio, saia desta cidade. há poder no nome de Espírito da depressão, saia desta cidade. Cadeias quebrar, Espírito da morte, saia desta cidade. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus está levantando o exército. Adore, adore, adore. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declaramos cadeias se quebrando na mente. A mentalidade da religiosidade está sendo quebrada. A mentalidade da religiosidade, a mentalidade da aparência. O Senhor me mostra um principado de vaidade, um principado de orgulho. Leviatã está caindo neste lugar. Leviatã está caindo. Leviatã está caindo. Vem Jesus, vem Jesus, vem marchando sobre os montes.
Queremos anjos fortes neste lugar. Chamamos ao nome que é sobre todos os nomes. Chamamos o nome que é sobre todos os nomes. Chamamos o nome que é sobre todos os nomes. Começa a clamar Jesus, Jesus. Começa a declarar o sangue de Jesus. Começa a declarar o nome de Jesus. Um exército surgiu. Um exército Jesus. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Ouço cadeias quebrando, pela fé eu ouço cadeias. Cadeias Declare quebradas. isso nessa noite, eu ouço. Cadeias quebradas. Ouço Cadeias quebradas. Neste lugar. Cadeias quebradas. Eu ouço. Cadeias quebradas. Ouço Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Jesus. Ouço. Cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ora manaramassora manaramacaie. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Profetiza, profetiza. Pra cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias Quebrando. Levante as suas mãos e declare: eu ouço. Ouço cadeias. mais forte, declare: eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Um derramado Espírito está prestes a acontecer neste lugar. Um derramado Espírito. Um derramado Espírito. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. O nome de Jesus tem todo o poder pra quebrar cadeias. Vem Espírito. Vem Espírito. Ele quer. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu estou lendo um livro lá na casa do pastor em honra ao Espírito Santo. E esse livro diz que antes de nós queremos ser cheios, Ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Então se você quer, Ele quer. Cadeias foram quebradas. E agora o ambiente está aberto para a manifestação da glória de Deus. Continue adorando ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Pai, enche a tua igreja. Enche a tua igreja, enche a tua igreja.
Enche até transbordar, enche até transbordar. Enche o teu povo com teu Espírito Santo. Enche o teu povo com teu Espírito Santo. Enche o teu povo, enche o teu povo. Enche o teu povo. Enche, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Peça a Ele, peça. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, até transbordar. Peça, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Mais. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, mais, enche-me, Deus. Oh! cheio. Som. Ei, escute. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio? Então estenda as mãos para essa criança. Nós, como igreja, em unidade, iremos declarar cura sobre a vida dela. Cadeias de incredulidade foram quebradas na nossa mente. Portanto, nós temos autoridade e autorização em Jesus, como igreja, para ministrar, para profetizar, para declarar cura. Cura. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso?
Glórias, 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 glórias. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado seja o nome do Senhor, ó Pai. Ramalaiana lamanai, returei andalaba xaralamanai. Pai, nós te adoramos já pela vida dessa criança. Declaramos a cura, declaramos a cura, declaramos a cura. Cadeias foram quebradas, cadeias foram quebradas. No nome do Senhor, no nome do Senhor, nós declaramos, 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 declaramos. Seja curado, 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 curado. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Aleluia. Aleluia, aplauda Jesus. Bem forte a Jesus. Aleluia, Pai.